Para analisar o tempo de aquecimento de uma chapa de alumínio, foi realizado um estudo em que a chapa, inicialmente a uma temperatura de menos 5 graus Celsius, foi aquecida até 20 graus Celsius. Para alcançar essa temperatura, foram necessários 5 minutos. Então, observando o gráfico a seguir, determine o tempo T necessário para a chapa alcançar 0 graus Celsius. Bem, vamos analisar então o gráfico, vamos fazer um estudo sobre então esse gráfico, né? Bem, vamos observar o seguinte: no instante T igual a 0, ou seja, quando começou-se a fazer a medição da temperatura dessa chapa, qual que era a temperatura dela? A temperatura dela era de menos 5 graus Celsius. Então aí colocou-se uma fonte, né? Uma fonte de calor, tá? E essa chapa foi aquecendo, né? E dentro de um tempo de 5 minutos, a temperatura dela passou a ser de 20 graus Celsius. Bom, quanto tempo que levou para ela atingir essa temperatura? Levou então 5 minutos, tá? E qual foi a variação de temperatura dessa chapa? Ela estava no menos 5 graus Celsius e ela foi até 20 graus Celsius. Então, ela foi aquecida em 25 graus Celsius, correto? Ó, ela saiu do menos 5 e ela foi até o 20. Então, precisou aí, então, precisamente 25 graus Celsius que aumentou essa temperatura. Bem, então, ó, nós temos então que ela subiu então 25 graus Celsius no tempo de quanto? De quanto que é o tempo? O tempo deu 5 minutos. Então, ela aqueceu 25 graus Celsius em 5 minutos. Fazendo essa divisão de 25 por 5, nós vamos encontrar então 5 graus Celsius por minuto. Então ela teve um aquecimento de 5 graus Celsius por minuto. Ele quer saber o tempo necessário para a chapa alcançar 0 graus Celsius. Então ela dava do menos 5 até ela chegar no 0 graus Celsius, é nessa posição aqui. E para ela atingir 0 graus Celsius, se ela estava menos 5, ela tem que ser aquecida em quanto? Em 5 graus Celsius. E quanto tempo leva para ela aquecer 5 graus Celsius? Para ela variar de 5 graus Celsius? Leva o que então? Leva 1 minuto. Então, em 1 minuto, ela vai estar com 0 graus Celsius. Em 2 minutos, ela vai ter uma temperatura de 5 graus Celsius. Em 3 minutos, ela vai estar com uma temperatura de 10 graus Celsius. Em 4 minutos, ela vai estar numa temperatura de 15 graus Celsius. E em 5 minutos, ela está na temperatura de 20 graus Celsius.